a ajuda do querido Espírito Santo, uma mensagem que o Senhor me deu e pediu para compartilhar com vocês hoje de manhã, baseado no tema a diferença entre um crente e um discípulo de Jesus. Amém? Quando nós olhamos para este texto, o que Jesus ensinava àqueles que criam nele, existe pelo menos 3 colocações de Jesus, e João registra essas 3 colocações, Jesus dando algumas características daqueles que se tornariam seus discípulos. E por que a irmã Sara disse que tem uma diferença entre crente e ser discípulo? A palavra crente significa toda pessoa que crê em algo ou em alguma coisa. Nós ficamos conhecidos como crentes em Jesus, mas a palavra crente ela é um tanto quanto genérica, e nesse sentido da palavra crente, até o ateu é crente, porque ele crê que Deus não existe, então ele crê em alguma coisa. Crente é aquela pessoa que acredita em algo, então se designa essa palavra para defini-lo. Agora a palavra discípulo, ela carrega um peso de responsabilidade maior. A palavra discípulo significa toda pessoa que se coloca sobre a guarda ou sobre a tutela de um mestre para aprender uma arte ou um ofício, para que quando o mestre não estiver presente, o discípulo é aquele que tem capacidade de dar continuidade à obra do seu mestre. E aqui Jesus é enfático, Jesus é claro neste texto, ele falando aos judeus especialmente que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês guardarem aquilo que eu estou ensinando, e nesse sentido, aqui do Evangelho de João, a palavra permanecer quer dizer, se vocês ficarem, se vocês continuarem, se vocês habitarem na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser meus discípulos, ou seja, verdadeiramente vocês vão ter a habilidade e capacidade de dar continuação à obra que eu vim para fazer. Glória ao nome de Jesus. Então a palavra discípulo, ela carrega em si um peso de responsabilidade, um peso de comprometimento. E é aqui que eu encontro a primeira diferença entre crente e discípulo. Porque crente muita gente ele até crê na palavra de Deus, quando a coisa está bem, principalmente, todo mundo é crente, né? Quando não está na prova, quando não está vivendo um conflito, ele vem na igreja, ele adora, ele canta, levanta a mão, mas quando o negócio arrocha, estreita, aí fica de fato quem é discípulo, quem é comprometido, não apenas quem é crente. Por quê? Porque normalmente crentes são pessoas envolvidas com Deus, são pessoas envolvidas com a igreja, são pessoas envolvidas com o trabalho, sabe? Se o negócio está tudo certo, ele entra fácil no envolvimento. Se ele vê a empolgação dos outros, vamos fazer uma campanha, vamos também, sabe? Aquela pessoa envolvida. Mas o comprometido é diferente. Envolvimento muitas vezes não gera comprometimento. Tem muita gente por aí envolvida com o Evangelho de Jesus, principalmente com esse evangelho fajuto que andam pregando por aí, que não tem nada a ver com a genuína palavra de Deus. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho do venha como está, fica como veio, Jesus só quer o coração. É um evangelho que não gera comprometimento, é um evangelho que promete um mar de rosa nessa terra, é um evangelho que ganha chave de carro, chave de casa, é um evangelho promocional, marqueteiro, que atrai as pessoas pelo que pode oferecer. Mas o verdadeiro discípulo é comprometido com uma aliança com Cristo, não pelo que ele pode lhe dar, mas pelo que ele é na sua essência. Crentes são envolvidos, discípulos são comprometidos. E Jesus, melhor, o apóstolo Paulo faz até uma comparação no Novo Testamento entre a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, com o casamento entre um homem e uma mulher.
E aí deixa eu me lembrar que o que segura de fato um casamento não é o envolvimento de duas pessoas. Aliás, muitas pessoas casam envolvidas, não comprometidas. E aí quando o negócio fica estreito, quando os conflitos aparecem, as diferenças aparecem, eles são só envolvidos, eles não assumiram um comprometimento. E aí é fácil de um relacionamento se desfazer. Mas quando a gente é comprometido, nós carregamos uma aliança no nosso dedo quando a gente se casa, para nos lembrar do compromisso firmado entre você, seu cônjuge e diante de Deus, que foi nossa testemunha. E quando a gente é comprometido, quando vem os conflitos, as aflições, porque não é todo dia que um casamento é mar de rosa. É todo dia, irmãs? Não. Tem dia que a gente parece que nem ama o cônjuge, não é assim? Vamos ser sinceros. Tem dia que o conflito bate a porta, um contraria o outro, que os sentimentos podem nos enganar. Eu já vou falar aqui da diferença entre sentimento e convicção. Sentimento é enganoso, a Bíblia fala isso. O profeta Jeremias diz: enganoso é o coração do homem, quem o poderá esquadrinhar? Sempre que a Bíblia fala de coração, ela está falando da sede dos sentimentos, das emoções. E os nossos sentimentos podem nos enganar, sim. Tem dia que o conflito está difícil. Quer ver um negócio para chacoalhar o amor? É bater uma prova financeira no casamento que se estenda por um tempo. Tem algumas pessoas que eu já ouvi dizer que quando falta o dinheiro, quando a crise financeira bate a porta, o amor salta pela janela. Esse tipo de pessoa que acredita nisso é pessoa envolvida, não é pessoa comprometida. Porque quem é comprometido, ele sentindo ou não que ama o cônjuge, ele vai se manter fiel, porque ele lembra que ele fez um compromisso diante de Deus. O cônjuge agradando ou não, ele vai se manter fiel ao compromisso que fez diante do Senhor. Você entende isso? Comprometimento é mais do que envolvimento. E nesses últimos dias que nós estamos vivendo, Deus tem me incomodado com esse tipo de mensagem a entregar à sua igreja, porque Ele quer reavivar nos nossos corações o comprometimento de sermos verdadeiros discípulos de Jesus e não apenas crentes. Eu sei que nessa manhã o Espírito Santo de Deus, enquanto ministramos essa palavra, vai começar a fazer algo extraordinário no nosso coração, na nossa mente, de nos lembrar deste compromisso que um dia assumimos com Ele. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Você foi chamada para ser uma discípula de Jesus. Aleluia. E isso exige um grau de comprometimento com Jesus. Não só quando tudo está bem, não só quando o vento está favorável, não só quando o lar está abastado de tudo que precisa, não só quando o relacionamento está indo bem, não só quando os filhos estão na casa do Senhor. Nós fomos chamados para um compromisso com Deus, mesmo se tudo der ao contrário, mesmo se você não entender a vontade dele no momento, mesmo se o vento se levantar, te lembra que você assumiu um compromisso quando entregou a sua vida para Ele, de servi-lo até o fim. Ser discípulo de Jesus não é para qualquer um. Ser discípulo de Jesus não é um título fácil de se carregar. Ser discípulo de Jesus e se colocar debaixo da tutela dele, debaixo da guarda dele, não é muita gente que quer. Ser envolvido com Jesus é fácil, mas ser comprometido com Jesus é difícil. Talvez eu estou falando para discípulos, discípulas aqui nessa manhã, que têm enfrentado ventos contrários. Tem sido tão difícil para você manter a tua fé e a tua convicção no Deus que te chamou. Talvez nesses últimos tempos em que estamos vivendo, de guerra espiritual tão grande, e uma das principais armas de Satanás é colocar desânimo na gente, é colocar angústia no coração da gente e nos tirar da oração. Um crente que não ora nunca se torna um discípulo de Jesus. E se nós estamos vivendo um tempo de luta, é esse tempo
agora. Eu não sei para as irmãs, mas me permita ser sincera com você e sincera com a igreja de Cristo. Uma das maiores dificuldades que a gente vem enfrentando é de estar na oração. Há uma guerra espiritual travada para tirar a igreja da oração. Você propõe um propósito com o Senhor, parece que tudo vai acontecer naquele dia, naquela hora, para te tirar da oração. E Satanás tem usado de astúcias, e ele tem dado tanto compromisso com a gente. Eu já disse que é o diabo que inventa um bocado de compromisso que a gente não precisava ter, e a gente arruma tempo para tudo, menos para orar. É uma vida tão corrida que nós temos, é um consumismo tão desenfreado que se vive o século 21. Nós nunca vivemos um tempo, e isso as pesquisas dizem, de pessoas que têm tantas coisas materiais. Nós nunca vivemos um tempo de tanta facilidade para se adquirir coisas materiais. Apesar de toda a crise, você vai nos mercados, está atolado, atopetado de pessoas. Toda a crise que o Brasil está vivendo, as lojas estão sempre vendendo. Toda a crise que o Brasil está vivendo, tem sempre gente trocando de carro, comprando um carro melhor. A irmã Sara é contra isso de forma alguma. Eu quero que Deus te abençoe muito mais a cada dia. Mas esse consumismo desenfreado tem tirado o foco de muitos cristãos. E qual é o foco, Sara? O maior foco de um discípulo de Jesus tem que ser o céu. Nós estamos perdendo, meus queridos, a saudade do céu. Parece que a gente vai viver eternamente nessa terra. Nossos planejamentos é a longo prazo para a terra. A gente quer tanta coisa para essa terra, e a gente está perdendo o foco do céu. E o mestre disse assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que eu vou para lá e eu vou preparar lugar, mas eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Oh, glória, aleluia. O céu ainda precisa ser real nos nossos corações. Se você luta tanto nessa terra, meu querido irmão, minha querida irmã, que até agora não conseguiu ter uma casa própria, eu tenho uma boa notícia de Jesus para você. Não deixe de servir a Jesus por isso. Não deixe seu coração se entristecer por isso, porque a tua vida, por mais que durar nessa terra, a Bíblia diz que aqueles que pela sua força e robustez passam dos 80, depois disso vem o enfado, vem a canseira. Mas o céu é para toda a eternidade, e lá tem uma casa te esperando. Tem o teu nome na porta, garantida pelo mestre dos mestres. Essa mensagem nessa manhã é para discípulo de Jesus. Essa mensagem que o Senhor me pede para entregar nessa manhã é para gente que assumiu o compromisso com Ele. É para gente que está passando luta para manter sua fidelidade. É para gente que está caminhando de joelho para não negar a sua fé e a convicção da promessa que o Mestre lhe fez. Crente serve a Deus baseado em sentimento. Discípulo serve a Deus baseado em convicção. É bem que você vai identificar, irmã Sara, mas é possível a pessoa ser só crente por muito tempo? Às vezes se acostuma a ser crente e perde a essência. Se acostuma a vir na igreja, carregar uma Bíblia, cantar o hino da harpa, é até dizimista, ofertante, mas é só crente, sabe? Não é aquele comprometimento, não é aquela convicção em Deus. Aí por qualquer coisa também já fica bravo, não vem mais para a igreja, não quer mais fazer nada para o Senhor, porque o foco dele não é o Senhor. Ele está atrelado a homens, ele está olhando para homens na terra, e quem olha para o homem está fadado ao fracasso, à derrota, porque aonde tiver o ser humano está falha. Por mais que a gente lute para ser perfeito como Cristo,
A gente está no processo ainda. Tem gente que fala da igreja. Você já viu pessoa que fala mal da igreja? E tem irmãos que às vezes fica com vergonha, baixa a cabeça, né? Eu já ouvi muitas pessoas me dizer assim: ah, se for para ser crente igual fulano, eu nem boto o pé na igreja. Se for para ser crente daquela igreja, é cheio de falha. E eu olho para a pessoa e digo: pois é, querido, é que a igreja não é um lugar de perfeitos. Quem que disse que a igreja é um lugar de gente perfeita? A igreja é um lugar de gente que está lutando para ser perfeita. Pelo menos está no processo, está aqui pedindo graça, pedindo misericórdia, reconhecendo seus pecados. Jesus disse que Ele não veio para os sãos, para os perfeitos. Ele veio para os doentes, Ele veio para os quebrados, para os mancos, para os aleijados. A igreja, ela é como um grande hospital de Deus aqui na terra. Aleluia. Eu li certo autor há pouco tempo que dizia: tenho medo de andar com gente que não manca. Eu também tenho medo de andar com gente perfeita demais, que tudo certo, que não erra, que não peca, sabe? Essas pessoas, quando aparece, o negócio é feio. Eu gosto de andar com gente que manca também, que nem eu. Mas que mesmo mancando, escolheu ser discípulo de Jesus. Mesmo arrastando um braço, uma perna, escolheu não sair de perto de Jesus. A gente está aqui todo culto de joelho pedindo misericórdia. A gente está aqui toda consagração com a cara no chão, dizendo: tem piedade de mim. Eu ainda sou tão falho, Jesus. Eu ainda erro tanto, Jesus, mas eu quero ser teu discípulo. Trabalha em mim, Jesus, porque um dia eu quero chegar no céu. Crente que serve a Deus por sentimento é uma tristeza. Como já falei, os sentimentos podem nos enganar. Não é todo dia que a gente acorda sentindo a graça, a presença, pulando no pé só, dando glória misturado com aleluia. Eu não sei vocês, mas eu já tive dias escuros e ainda tenho na minha trajetória. Eu já tive dias de perdas irreparáveis na minha história. Já teve dias que eu abri o olho e queria poder fechá-lo de novo e não ter que viver aquele dia. E nesses dias, o sentimento que vem no coração da gente não é de cantar, não é de pular, não é de ler a Bíblia, não é de vir na igreja. Vamos ser sinceros, irmãos, que tem dia que a prova é tão grande, a dor é tão grande, a perca é tão grande, que a gente não sente de adorar, a gente não sente de cantar, a gente não sente de vir no culto, mas a gente vem mesmo sem sentir. Sabe por quê? Porque a convicção em Deus é maior do que o sentimento. Discípulo é convicto no Deus que o chamou. Convicção é certeza adquirida. Se o céu estiver aberto, Ele é Deus. Se estiver fechado, Ele está acima das nuvens e continua sendo Deus. Se eu sentir de minha glória, Ele é Deus. Se eu não sentir, eu dou glória sem sentir, porque eu sei que Ele vai ouvir o meu glória e o meu louvor. Amandou calar assim. Aleluia. Mas quem é crente de sentimento chega na igreja assim meio estragado. Às vezes vem para o círculo de oração meio atravessada, né, irmãs? Aí a dirigente diz assim: irmã, a irmã canta um hino para nós hoje. Ela diz: ó, irmã, hoje eu não estou sentindo. Eu estou ruim hoje, irmã. Bota outra para cantar que eu não estou sentindo de cantar. A irmã faz a leitura para nós. Ó, irmã, eu não estou sentindo. Aí o pastor convida alguém para fazer uma visita. Irmão, vamos visitar aquele irmão, está no hospital, está doente. Ah, pastor, olha, o senhor me desculpa, hoje o senhor convida outra pessoa que eu não estou sentindo. Hoje eu não estou bem. Irmão, às vezes está com o sentido estragado. Não olhe para o teu sentimento, não. Teu sentimento pode te trair. Teu sentimento pode te enganar. A lei do sentimento
discípulo tem convicção em Deus. Sabe, discípulo é aquele que engole aquela bucha de angústia na garganta, mas continua dizendo, ele é fiel e ele vai fazer. Aleluia. Maior exemplo para mim, estou falando para mim, cada um pode ter o seu na Bíblia, mas para mim, de alguém convicto em Deus, é do irmão Jó. Como eu amo o livro de Jó, como Deus fala comigo através do livro de Jó. Pensa num homem convicto em Deus. A gente fala de Jó como o homem mais paciente da Bíblia, verdade, faz jus. Mas no meio de toda a sua prova, escute, olha aqui para mim, você pode imaginar que sentimento vai no coração de um homem que tem uma família abençoada, que é íntegro, um homem de caráter, um homem que adora a Deus. Não estamos falando de um rebelde, nós estamos falando de um homem de Deus, um homem fiel que faz sacrifício até pelos seus filhos, um homem que adora a Deus, um homem honrado, um homem muito bem sucedido financeiramente, e do nada, não é porque pecou, não é porque desagradou a Deus, do nada, por causa da sua fidelidade, e por Deus dar testemunho de Jó, a prova chega e Deus permite que Satanás toque no crente Jó. Você pode imaginar o sentimento de injustiça que invade o coração de um homem desse quando ele começa a ouvir os seus criados, que sempre escapa um para vir me dar notícia: teus bois foram tomados, teus camelos foram levados, as ovelhas foram saqueadas, e foi perdendo, e vai perdendo, do dia para a noite, ele vai vendo a sua vida ser destruída, e como se não bastasse, vem uma tempestade, dá sobre a casa onde seus filhos estão reunidos, e mata todos os seus filhos num só dia. Diz a psicologia que a perda de um ente querido é um dos piores traumas e é uma das piores dores que um ser humano pode sentir. E só sabe desse sentimento quem perde alguém muito próximo a si, muito querido. Você entende o que eu estou falando? Perder um pai, uma mãe, perder um esposo, a esposa, é uma dor irreparável. Mas perder um filho, para mim, ainda é o maior nível de dor que alguém possa ter, porque é um dos amores mais verdadeiros e genuínos que pode existir. Tanto que é comparado o amor de uma mãe por um filho com o próprio amor de Deus. Existem as exceções, é claro, existem mães desalmadas, pais desalmados, mas em regra geral é um dos amores mais genuínos que existe. A gente ama pelo simples fato de ser filho, merecendo ou não o nosso amor, a gente ama. A gente é capaz de dar vida por um filho. E a regra da vida, a gente tem filhos e os cria esperando que um dia eles vão sepultar a gente, não é assim? E às vezes a vida se inverte, traz as suas surpresas desagradáveis. E às vezes um pai e uma mãe se vê à beira de um caixão de um filho, e é só Deus nessa hora para sustentar esse pai e essa mãe. Mas Ele é sustento também nessa hora. Aí eu fico pensando no irmão Jó, que num só dia precisou sepultar todos os filhos. Você pode imaginar a dor de um pai nessa hora, de uma mãe? O limite da dor que é elevado este homem. O que sente um pai e uma mãe nessa hora? Mas não contente, Satanás ainda intenta contra a saúde de Jó, que é o nosso bem mais precioso. Irmão, você pode perder tudo se você tiver saúde. Levante as duas mãos para o céu e agradeça a Deus, porque coisas você pode conquistar de novo. Se você está de pé, se você está bem, tem solução. A pior coisa é a gente cair numa cama, a gente cair num hospital. E só quem passa por esse vale que entende o presente que é a vida, que é a saúde. Hoje de manhã nós acordamos, você acordou, olha o que o Senhor quer te lembrar hoje.
E às vezes a gente nem agradeceu a Ele pela vida. Sabe, você abriu os olhos hoje, olha que graça. Você se levantou, foi no banheiro, fez a sua higiene. Você penteou o seu cabelo, ninguém precisou pentear para você. E a gente nem percebe essas dádivas de Deus no nosso dia a dia. Que coisa mais maravilhosa é você poder escovar os próprios dentes sem pedir ajuda de ninguém. É você pentear o cabelo do lado que você gosta e do jeito que você gosta, sem ter que esperar alguém vir ali para pentear você. Você se levantou, os teus olhos veem, glória a Deus. Você procurou a roupa que queria vestir, o calçado que queria calçar. Você passou perfume. Você sente o cheiro. Como isso é maravilhoso. Você respira livremente. Há 13 anos atrás, quando o Senhor levou o meu primeiro esposo, pai da minha filha, eu me lembro que ele ficou 7 dias na UTI. E só para manter ele naquela UTI, respirando por um aparelho e uma bomba de oxigênio, naquela época, custava em torno de R$7.000 por dia, só para mantê-lo respirando pelo oxigênio. Há 13 anos atrás. Você imagina hoje? Olha o dom da vida maravilhoso que o Pai dá para os seus. Enche bem, abre bem tuas narinas, enche teu pulmão de ar. Respira fundo, solta. Olha que coisa maravilhosa que é, você não passa agonia. A gente faz isso automaticamente, nem vê o presente que o Pai está dando para nós todo dia. E às vezes por picuinhas desta terra, por alguma perda, alguma decepção, frustração, a pessoa diz: não vou mais para a igreja, não vou mais servir a Deus. Mas Ele é tão misericordioso que Ele ainda deixa a pessoa respirando. Ele ainda continua dando saúde, Ele ainda continua dando graça, e ainda manda profeta, ainda manda pregador para dizer: eu ainda te amo, eu ainda te chamo, eu ainda te espero, eu estou aqui de braço aberto para te receber. Você já imaginou um amor grande assim? Diante de toda a perda que Jó passa, a Bíblia diz que ele mesmo fala: o que eu temia me sobreveio, o que eu tinha medo me aconteceu, perdi minha honra, perdi meu respeito, a pele se apegou ao osso, a Bíblia diz. Ele se assenta no pó e na cinza e se coça com um caco de telha. Você consegue imaginar essa visão? Um homem que tem tudo, agora está sem nada, sentado no pó e na cinza, se coçando com um caco de telha. Veio seus amigos lhe consolar, e a situação dele é tão triste, que a Bíblia diz que eles ficam 3 dias sentados, olhando para Jó, e não tem palavra para falar nada. Você pode imaginar um negócio desse? Chegar até o melhor amigo para te visitar, ficar olhando para ti, não ter nada para te dizer, de tão lamentável que é a situação. E quando eles começam a falar, eles pensam tanto e são homens sábios, que eles chegam a uma conclusão: Jó só pode ter feito algo terrível para Deus, para estar vivendo uma situação dessa. Você já imaginou isso? E aí eles abrem a boca como belos advogados de Deus e começam a condenar Jó ainda. Ô amigo que ninguém deseja ter, né? Que na hora da prova e da dor, além de não ter nada de bom para falar, ainda começa a te acusar. E a gente tem sempre um amigo de Jó no nosso caminho, que é lixa de Deus na nossa história. Tem. Ninguém se escapa de um amigo de Jó. Eu me lembro que numa das piores provas da minha vida, 1 ano e pouco mais ou menos que eu tinha ficado viúva, o ano de 2004 para mim foi um ano de perdas irreparáveis. No mês de julho eu perdi meu pai, meu grande amigo, meu incentivador do meu ministério, homem de Deus, de oração, meu conselheiro. Que saudades eu tenho
E chegava de manhã na casa dele, ele já estava acordado cedo, assobiando o hino da harpa na cozinha, fazendo café. E quantas vezes eu cheguei, sentei na mesa, coração arrebentado, passando provas terríveis. Ele enchia uma xícara de café para ele, uma para mim, sentava na mesa, e sem eu dizer uma palavra, Deus já tinha revelado para ele na madrugada o que eu estava passando. E ele dizia: não desiste agora, minha filha, o que Deus tem para ti é extraordinário. Jesus já me revelou que tu vai viajar muito por esse mundo. Os teus pés vão pisar onde o teu pai nunca foi. Tu vai pregar para pequenas igrejas, mas tu vai pregar para multidões, vão te ouvir. Tu está sendo provada como ouro no fogo, mas não desiste, minha filha. O que Deus tem para ti é fantástico. E aí Deus usava a boca daquele homem simples como profeta, e ele orava por mim, e eu saía dali fortalecida, disposta a caminhar mais uma milha. Quando o Senhor chamou meu pai para a eternidade, foi um dia escuro na minha vida. Sepultar meu velho pai era como arrancar um pedaço de mim. Mas eu lembrava das suas palavras, levantei a cabeça e disse: eu vou continuar firme, e Deus haverá de cumprir tudo que falou pela boca do meu pai na minha história. Quando eu pensei de me aprumar e levantar a cabeça, 1 mês e 16 dias depois, eu estava no mesmo cemitério, ao lado do mesmo túmulo, dessa vez sepultando meu esposo. Ia fazer 10 anos que eu era casada. Foram 7 anos de joelho no chão e boca no pó, para ver Deus transformar a vida e o caráter daquele homem, para ver Deus transformá-lo num pastor de igreja, num homem de Deus. E no melhor momento da nossa vida, o Senhor nos chamou para a eternidade. E na hora que isso acontece, dá um nó na cabeça da gente. Você não entende o que Deus está fazendo, porque nem sempre Deus explica quando faz. E é por isso que eu estou dizendo que você não pode servir a Deus baseado em sentimento, porque os sentimentos nessa hora se misturam. Os sentimentos nessa hora te enganam. O sentimento nessa hora te faz falar contra Deus. O sentimento de revolta bate no coração, de injustiça, de não compreender, e você quer largar tudo. Você acha que a vida não faz mais sentido. É isso que a gente sente numa hora dessa. Aí eu olhei e eu fiquei com uma filha de 7 anos para criar, morando numa casa alugada pela igreja para ser residência do pastor. Faltava 2 meses, pastor, para ele ser apresentado à convenção do nosso estado de Santa Catarina. Então ele ainda não era convencionado, ainda não tinha um registro feito. Para resumir a história, eu fiquei sem nada na rua e sem nada. Toda a herança que nós tínhamos nessa época, porque até ele aceitar o chamado de Deus, nós perdemos tudo que tinha financeiramente. A única herança que ficou foi um Fusca 73, foi a herança que eu fiquei. Uma filha de 7 anos para criar e um Fusca 73. Recém tinha perdido meu pai, minha mãe recém-viúva. Eu tinha 28 anos de idade nessa época. 2 dias depois que o meu esposo foi sepultado, tinha alguém na minha porta perguntando aonde eu ia morar, porque tinha que devolver a casa, afinal de contas eu não era mais a mulher do pastor. Aí eu te pergunto, que sentimento vai no coração de alguém nessa hora? Aqueles que eu esperava que pudessem me ajudar viraram as costas. E não adianta se revoltar. Nesse momento você se revolta, mas se você for discípulo e se submeter ao mestre, o tempo vai passar.
pensar e Ele vai trazer as respostas que o teu coração precisa. Mas é uma escolha que você precisa fazer nessa hora. Você é crente ou você é discípulo? Alguém chegou, porque nessa hora tem muita gente que quer te ajudar, bem intencionado, mas que às vezes não é a voz de Deus para você. Por mais que te ama, seja teu amigo, mas não é. E alguém disse: processa a igreja, irmã Sara. Teu marido foi professor de teologia, quanto tempo, voluntário, isso e aquilo. Eu tiro por baixo, advogado crente. Eu tiro por baixo da igreja tanto, você vai ficar bem pro resto da sua vida. Eu falei: não, eu não quero isso. Eu posso não ter nada, mas eu tenho caráter. Eu sou mulher de Deus. Eu tenho um chamado, Deus me fez promessa. E eu não vou trocar um chamado por 500 mil, 400 mil. Eu não vou trocar uma promessa do Todo-Poderoso por algo palpável nessa terra que pode ser transformado. Aí no dia de maior dor na minha alma, quando eu fui falar com alguém que podia resolver minha situação, a fazer um registro retroativo na carteira de trabalho do meu esposo, que era para estar pagando o NPS, mas também não dava, enfim. O NPS me negou o direito de pensão porque tinha passado 3 meses de carência. E a pessoa que me atendeu usou palavras muito pesadas e disse que a instituição não tinha nada a ver com aquilo. E eu saí daquela reunião ouvindo a voz doce do Espírito Santo. E como é bom quando Ele é amigo da gente, a gente ouve a voz dele. Quando eu ouvi aquelas palavras pesadas que me humilhou, eu ouvi o Espírito Santo falando mais alto, dizendo: filha, levanta, você não precisa ouvir isso, porque quem vai cuidar de ti sou eu. Eu não sei como eu dirigi aquele Fusca do centro da cidade até a minha casa, pastora. Eu me lembro que era uma quinta-feira, eu tinha sepultado meu marido na terça, e eu cheguei em casa e eu fui direto pro quarto. A minha menina estava na escola, e eu me joguei de joelho no chão do meu quarto. Eu não tinha força para ficar de joelho. Eu lembro que eu deitei no chão do quarto, eu botei a boca no pó, na tábua, e eu gritava e eu dizia: Deus, eu preciso de uma resposta. E naquela agonia, gritando no meu quarto, despejando toda a dor da minha alma aos pés do Senhor, eu disse: Jesus, eu te sirvo desde a minha infância. Eu não tenho outro Deus para pedir socorro a não ser para ti. Eu preciso de um advogado no céu que peleje a minha causa na terra. Enquanto eu gritava naquela tarde, mais uma vez o meu amigo Espírito Santo estava lá para falar comigo. E ele me disse assim: Sara, levanta desse chão, te arruma e vai para minha casa, porque lá eu vou falar contigo e vou dar um rumo novo à tua história. E aqui eu quero deixar um conselho de Jesus para discípulos nesta manhã. Escute o que Deus está falando aqui. Você vai precisar dessa mensagem nos próximos dias. Quando a dor bater a porta, a solidão chegar, quando a tristeza invadir tua alma, não se tranque dentro de casa, espere alguém sentir tua falta. Escute o que o Espírito está dizendo, minha vida. Toma teu banho, bota a tua melhor roupa, vem para a casa do Senhor, porque aqui Ele ordena a bênção sobre o Senhor. Aqui tu chega ferido, mas eu amo tanto a casa do Senhor. Eu amo tanto o círculo de oração. Fui criada debaixo de banco de círculo de oração. Sabe por quê? Porque Deus tem um cuidado tão especial com a gente, pastora. Vocês já viram que Ele nunca prova todo mundo na mesma hora? É cuidado dele. Até marido e mulher. Vocês já viram como é interessante, irmão? Às vezes bate o desânimo no irmão, o marido é ferido, alguém diz uma palavra, às vezes o líder não entende. É aquelas lixas de Deus que a gente não entende. Aí o marido vem para casa revoltado: também não vou mais para a igreja, não quero mais saber do ministério, joga a Bíblia. O pastor não me viu, não sei quem brigou comigo e não reconhece meu trabalho, ele está revoltado. É o momento de dor dele, eu não vou mais. Na hora, a irmã que serve a Deus se levanta igual um gigante dentro de casa. Vocês já viram?
Está falando assim porque, homem, se Deus é na tua vida, foi Deus que falou contigo, tu vai continuar assim. Tu é homem de Deus. Eu não casei com covarde, eu casei com homem de Deus. E já vira profeta. O irmão, tá bom, vamos embora. Aí passa um tempo, vai ali, chama a mulher, porque Jesus vai lixando a gente até ficar bom para chegar no céu. Adianta, enquanto estiver nessa terra vai ter lixa de Deus na nossa história. Aí está a irmã aborrecida, eu politico de oração, e a irmã não falou comigo, e não sei quem não me abraçou, aquela coisa de mulher, né, irmã? A gente faz um drama maior do que deveria. E não me deixaram cantar, eu não vou para a igreja, eu vou entregar meu cargo para o pastor, não sei o que. Levanta o irmão igual um gigante. O que é que tu está falando, mulher? Mas quando eu estava desanimado, tu falou para mim que era Deus na minha vida. Quem foi que te chamou? A quem que tu serve? Nada de entregar trabalho, Deus vai dar vitória. Aguenta firme aí, e não sei mais o que, a irmã diz a verdade. Isso é cuidado de Deus na vida da gente. Na igreja é a mesma coisa. A gente chega assim no meio do círculo de oração. Aí vem a irmã arrebentada, está passando uma prova com o marido, com os filhos, não tem nem palavra para orar, né? Aí dobra o joelho perto da outra, a outra recém passou por uma prova, está cantando o hino da vitória. Quando olha para o lado, a irmã chorando, já sente uma compaixão, abraça ela, diz: ô minha linda, não desanima, eu também já passei esse vale, mas Deus foi na minha vida, eu vou orar contigo, eu vou chorar contigo, eu vou jejuar contigo, Jesus vai te dar vitória. E a gente sai fortalecido. Foi assim que Jesus fez comigo aquele dia. Eu me levantei, me arrumei, fui no colégio, peguei minha menina e eu falei: filha, nós vamos para a igreja hoje. E ela falou: para a igreja, mãe? Lá na igreja do pai? Eu falei: vamos na nossa igreja. Chegamos no culto, já tinha outro pastor assumido a igreja. Eu não era mais a esposa do pastor. Isso dói muito quando acontece. Mas eu entrei e sentei no meio do círculo de oração. Eu não era mais a esposa do pastor, mas eu tinha irmãs de oração. Por isso que é tão maravilhoso o círculo de oração, minhas lindas. Nunca parem de fazer parte desse grupo. E eu sentei lá no meio delas. Eu não tinha palavra aquela quinta-feira, eu só chorei, só gemi nos pés do Senhor. Quando eu me sentei, eu sentei do lado de uma irmã de cabelinho branco, a irmã Santa, que congrega lá até hoje. Pensa numa mulher de Deus, não sabe ler, não sabe escrever, mas pensa numa mulher cheia da graça de Deus. E quando eu sentei do lado da irmã Santa, ela me abraçou como mãe. A minha mãe não estava ali, mas Deus tinha uma serva cheia do amor dele, como uma mãe para me abraçar. Ela me abraçou como uma mãe e disse: minha filha, que bom que tu veio na igreja. Eu tenho orado por ti, minha filha, eu tenho gemido por ti. E o Senhor me disse que hoje Ele vai falar contigo, e Ele vai dar um rumo novo para a tua história. O Senhor não te abandonou. O culto transcorreu, e na hora da mensagem era um menino que estava pregando, praticamente dos seus 17, 18 anos. Tinham buscado ele na rodoviária praticamente na hora do culto, um menino da ilha de Florianópolis. Nunca me viu, nunca vi aquele menino. Pregador jovem, culto da vitória, ele estava pregando com muita eloquência. Eu achei tão bonito aquele moço pregando com tanta vontade de agradar ao Senhor. E quando ele está encerrando a mensagem, eu estou lá com o coração esfacelado, sem saber que rumo tomar, o que fazer da minha vida. Deus toma a boca daquele moço e ele aponta para mim no meio do círculo de oração e diz: essa irmã de vestido azul, assim, 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 fica de pé, minha irmã, porque Deus tem uma mensagem para você. Eu fiquei de pé no meio do círculo de oração. A igreja conhecia a minha história, mas aquele moço não conhecia. Deus toma a boca daquele moço e diz: minha filha, hoje quando tu te jogasse no chão do teu quarto e tu me pedisse socorro e pedisse um advogado no céu, eu me levantei do trono a teu favor. E eu vi quando teu coração foi ferido nesse dia. Mas eu digo para ti que eu vou entrar na tua causa e eu vou tratar com
com aquele que te feriu, não te preocupa. E te digo mais, eu vou soprar de novo o teu nome na terra, e te levantarei novamente no ministério da palavra, e aonde eu te mandar tu irás, e a palavra que eu botar na tua boca tu vai pregar. E eu te digo que enquanto tu fores fiel para mim, eu vou cuidar de ti, da tua filha, e não vou te deixar faltar nada. Assim te diz o Senhor. Irmãos, quando eu ouvi aquela palavra, sabe quando você não tem nada, e você está prestes a cair num precipício, e alguém te estende uma corda de salvação, e você se agarra naquela corda assim, enleia no braço assim. Foi assim que eu me senti aquela noite. Eu agarrei aquela promessa que Deus me fez, de umas 3 voltas no braço, e falei: agora eu tenho rumo para minha vida. Ele me prometeu, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Saí daquela culto e fui para casa. Uma semana depois eu estava num púlpito de novo pregando a palavra do Senhor. Pensa no vale que eu passei. Foi 7 anos. 7 anos de lixa de Deus. E Ele soprou meu nome. Eu não sei de onde, eu nunca fiz cartão, nada. Começaram a me convidar de novo para pregar em congresso. E eu comecei a pregar. Mas Ele começa a soprar o nome lá naqueles lugares onde ninguém quer ir, para ver se tu está disposto a cumprir o chamado. Você pensa assim: vai soprar meu nome, eu vou logo para os congressão. Vai pensando. Ele soprou meu nome lá naqueles cantão, região de Joinville, Araquari, São Francisco do Sul. E lá ia eu com aquele Fusca, era tudo que tinha. Ah, quanta lembrança boa. Quanta lembrança boa, quanta história Deus nos dá. Quantos cultos que eu acabava de pregar, congresso. E quando a gente está na prova e é lixa de Deus, irmão, até a oferta é prova. Os irmãos te dão um pacote cheio de moeda, e eu começava a contar moeda para ver se dava para botar gasolina para voltar para casa. E aquele Fusca bebia mais do que não sei o que. Às vezes juntava, dava 5, 6 reais, mal dava para chegar em casa. Mas tinha uma promessa queimando no coração: eu vou cuidar de ti. Tu é discípulo ou não é? Aí dia de chuva, quem já dirigiu um Fusca sabe como que é. Dia de chuva, e na minha região Joinville chove muito, é muito quente. Você está voltando, às vezes 11 horas da noite, meia-noite, chuva que Deus mandava, não enxergava nada na frente dos olhos. E quem tem Fusca é assim: ou tu abre um vidro para desembaçar e toma um banho de chuva, ou tem que parar na beira da estrada, porque as duas coisas não funcionam juntas. Aí eu tinha que abrir o vidro, porque eu era obrigada a chegar em casa, que segunda-feira cedo tinha que trabalhar para sustentar minha filha, pagar aluguel. Era missionária Sara Pavese. Quando abria a janela daquele Fusca, chuva velha na cara, se misturava com as lágrimas. Mas eu dizia: Deus me fez uma promessa e não vou desistir. Quantas palavras contrárias eu ouvi até da família: você é doida, larga esse negócio de pregar, vai trabalhar só em criar sua filha. Mas tinha uma chama que queimava mais do que qualquer outra coisa aqui dentro, dizendo que Deus tinha me escolhido e que eu não podia desistir do chamado. E eu me lembro que num dia de maior dor e sofrimento, estava fazendo 1 ano que eu era viúva, e as lembranças, e eu estava pregando aquele culto, e parece que é nesses dias que Deus vem e Ele faz algo extraordinário para se cumprir o que disse Paulo: meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aquele dia eu estava esfacelada quando eu peguei o microfone para pregar. Mas quando eu comecei a pregar, parece que eu não estava pregando para a igreja, eu estava pregando para mim, porque a palavra é dele. E a glória de Deus começou a invadir a igreja. Aquela mensagem
foi ficando tão viva dentro de mim, e a glória de Deus invadiu a minha vida. E quando eu terminei de pregar, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, e começou um movimento tão extraordinário, gente voltando para a igreja, e aquele culto terminou debaixo da glória, como foi aqui ontem à noite. E eu saí do púlpito me sentindo uma gigante na fé. Porque não é assim quando o Senhor vem e enche a gente, tu esquece tudo que tu está passando, a tua dor, vai tudo embora, a gente sai flutuando. E quando eu cheguei na porta da igreja, tão alegre, tão feliz de ver o que Deus tinha feito, esqueci a minha dor, a minha tristeza, a minha provação, e eu estava feliz até pelo Fusca, de ir para casa de Fusca, não precisar ir a pé. E quando eu estava na porta, eu peguei minha filha pela mão para sair, veio uma amiga de Jó, daqueles crentes que às vezes empresta a boca para o diabo, né? Em algum momento empresta a boca para o diabo. Ela veio, irmãos, com um olhar de um acusador. E aquela mulher pôs a mão assim no meu peito e falou assim: como é que pode, né? Eu não consigo entender a tua história. E eu parei em seco e olhei para a irmã. Eu conhecia ela me conhecia a minha história. E eu falei: por que, minha amada? Ela falou: eu não consigo entender. Agora há pouco tu estava lá no púlpito, a missionária Sara Pavese, ela falou em tom de ironia, parecia uma gigante. O céu abalou aqui dentro dessa igreja. Tu pregando, Jesus batizando, gente sendo curada. E olha para a tua história, como é que pode? A tua vida te dá pena. Você não tem nada, ficou viúva e sem nada. E me falou algumas palavras. E no final ela falou: onde é que está Deus na tua vida? Se tu é mulher de Deus, por que isso está acontecendo contigo? Foi tão forte aquelas palavras, irmãos. Doeu tanto na minha alma que eu engoli em seco aquela bucha na garganta para não chorar. E eu olhei para ela e eu não tinha palavra para responder para ela, de tanta dor que deu na minha alma. Eu só fiz assim com a cabeça, olhei para minha filhinha, ela estava com os olhos estralados para mim, e eu peguei a mão da Raquel e eu dei 2 passos. Quando eu dei 2 passos, irmãos, como é bom ter o Espírito Santo. Eu dei 2 passos. Quando eu ia sair assim, arrasada, cabisbaixa, foi como se entrasse algo grande dentro de mim, maior do que eu. E eu me senti aquela gigante de novo. Eu virei no pé e voltei na frente daquela irmã. Olhei para ela nos olhos e disse: minha irmã, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu sou crente até o osso. Eu morro acreditando na promessa que Ele me fez. Eu posso estar no fundo do poço agora, mas tu vai viver para ver a promessa de Deus se cumprir na minha história. Meu Pai prometeu, meu Pai vai fazer, e eu vou servi-lo pelo que Ele é. Ela ficou assustada me olhando. Eu virei as costas e fui para casa falando com Deus. Levou 6 anos ainda, não foi 6 dias. Escute, discípulo que está passando pela prova do tempo. Nenhum discípulo chamado se escapa da prova do tempo. O tempo põe à prova nosso caráter. O tempo vai dizer quem a gente é, em quem a gente acredita. A prova mais difícil é a prova do tempo, quando todos desacreditam, mas você precisa acreditar. Quando tudo falha, mas você precisa se manter firme. Quando todos te acusarem, mas você continuar olhando para o céu e sabendo quem te prometeu, aguenta firme, porque vai acabar. 7 anos naquela prova. Deus nunca deixou faltar o dinheiro para pagar o aluguel. Deus nunca deixou faltar o pão na mesa. Deus nunca deixou faltar roupa para mim e para minha filha. Não sobrava, era contadinho na estica, mas não faltava. No último ano dessa prova terrível e tremenda que Deus me permitiu passar, eu me lembro que pregando já em várias cidades, Congresso, Paraná,
Santa Catarina. 4 anos depois eu consegui me livrar do Fusca. Dei o Fusca de entrada e comprei um Escort, 24 prestações. Mas Jesus nunca deixava faltar. No dia da prestação tinha dinheiro para botar. Aquela continha, mas já era um Escort. Pregando, gastei aquele Fusca viajando, irmãos. Vocês não têm noção aonde eu fui pregar com aquele Fusca. 7, 8, 9 horas de viagem. Coisa de doido, só crente louco que faz essas coisas. Gente racional não faz. Minha família ficava doida. Eu viajava a noite inteira depois de pregar. Para chegar segunda-feira cedo. Às vezes dormia 2 horas, estava na hora de trabalhar. Eu trabalhava em 2 empregos por 7 anos. Para dar conta de pagar meu aluguel, sustentar minha filha. Voltei a estudar nesses 7 anos. Concluí o ensino médio, fui fazer faculdade. E pregando todo final de semana. Acreditando no último ano da minha prova. As roupas foi acabando tudo. E eu me lembro, irmãs, que eu tinha só um tailleur assim, de casaquinho e saia verde. Jesus amado, até hoje Jesus está me tratando com verde. Parecia um pé de alface, um repolho, uma coisa. Só tinha aquele conjunto verde, não tinha mais nada que servia. Se eu pregasse 3 vezes na mesma cidade naquele ano, eu dava 3 vezes com o conjunto verde. Não aguentava mais. E eu me lembro que quando faltavam uns 6 meses para minha prova acabar, eu botei mais uma vez o meu conjunto verde para pregar. Era só o que eu tinha. Era a época que eu me arrumava mais rápido. Eu abria o guarda-roupa, enfiava o conjunto verde e pronto. E eu me lembro que eu cheguei na frente do espelho, e quando eu me olhei de verde, nem eu me aguentava mais. Eu não falei, mas eu pensei, me veio lágrimas nos olhos, e eu disse: Jesus, até quando eu vou ter só essa roupa verde para pregar a tua palavra? Eu estou indo pregar numa igreja tão chique, Jesus, e Jesus me levava naquele lugar, as pessoas me convidavam. Sabe quando Deus diz que sopra teu nome? Não se preocupa você em soprar, deixa Deus soprar. Não pede para ninguém fazer tua agenda. Escute, você que tem um chamado, não pede, não pede, não pede. Isso não é orgulho, não, é esperar em Deus. Tem gente que quer se promover fora do tempo de Deus, não dá certo. Depois chega lá e não aguenta, cai. Espera o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus, Ele é perfeito. Aí eu fui pregar naquela igreja chique na cidade de Jaraguá do Sul. Um povo muito bem financeiramente. Quando eu cheguei no púlpito, eu olhei aquelas irmãs tão arrumadas, aquelas pastoras tão chiques. Eu olhei para o meu conjunto verde e falei: misericórdia. E lá na frente do espelho, quando eu reclamei para Jesus, eu fui chorando para a igreja aquele dia. Mas Jesus fez, porque não é a tua roupa que determina o tipo de unção que Deus te dá. Não é a bolsa que tu carrega, se o sapato é de grife, é da promoção. Não é o vestido caro ou o vestido de chita. É a tua comunhão com Deus. É o teu caráter com Deus. E quando eu desci do púlpito de pregar, e eu pisei ali embaixo, veio uma velhinha daquela cheia da graça, do ciclo de oração, e ela veio dançando assim, veio dançando e parou na minha frente. Aquilo me arrepiou do pé à cabeça, e Deus me deu de dedo. Ela botou o dedo na minha cara e disse assim: minha filha, hoje quando tu foi na frente do espelho, tu reclamou para mim dessa tua roupa verde. Olha, mas eu te digo que o dia da tua prova está contado. Já está acabando o teu deserto. Eu já estou chegando com providência. Tu estás sendo aprovada. E digo para ti que dentre o que eu vou fazer na tua vida, eu vou te dar um guarda-roupa novo. E eu vou te dar roupa para escolher. Tu vai abrir, vai glorificar meu nome, e tu vai ter para repartir com as minhas filhas. Assim te diz o Senhor. Você conhece um Deus que cuida dos detalhes da tua história? Eu conheço. Eu fiquei tão alegre. Eu falei: é conjunto verde. Assim que Jesus me dá um guarda-roupa novo, é o primeiro que eu quero doar. Ele promete, Ele cumpre. Passou 6 meses.
Deus disse: agora eu vou abrir uma porta grande para ti. E aí Ele me tirou de trabalhar de auxiliar administrativo. E Deus abriu uma porta de emprego muito grande para mim na maior livraria do estado de Santa Catarina na época, no centro da cidade de Joinville. Um irmão crente comprou uma livraria. Olha, quando Deus fala para a gente que Ele está mudando a história, o cativeiro, você não entende onde Deus está trabalhando. E Deus vinha falando comigo mais de um ano: tua prova está acabando, eu estou mudando o teu cativeiro, eu estou mudando a história dessa cidade para te dar vitória. Eu não entendi o que Deus falava assim. Uma livraria espírita, a maior livraria do estado, que era em Joinville, é até hoje, foi vendida, e as donas invocaram que só ia vender a livraria para um empresário da cidade, e esse empresário era crente. Vocês já viram um negócio desse? E ele comprou essa livraria, depois de 30 anos que elas tinham essa livraria, que nunca achavam que ia vender. Ele comprou essa livraria, e era presbítero da Assembleia de Deus, me conhecia. E o irmão que fez toda a consultoria para ele, Dr. Volney, que tem doutorado em economia, um homem muito conceituado na nossa cidade, conhecia a minha história também. Olha como Deus usa os relacionamentos para te abençoar. Quando vendeu, fez toda a negociação, falou: Paulo, que era o dono da livraria, tu precisa colocar uma mulher para trabalhar aqui. Falou de mim, falou: olha, pensa numa mulher inteligente, assim, fez aquela propaganda, né? Conhece tudo de livro, é a mulher para tu botar aqui, para criar na livraria uma parte de livro cristão, teológico e tal. Enfim, para resumir a história, eu fui contratada, fiz prova com Deus, Deus disse que era para ir. Eu fui contratada como consultora de livros, vendedora de livros. Quando cheguei na livraria, a pessoa que era supervisora da loja, espírita, vinha daquela gestão antiga, trabalhava mais de 16 anos ali, ela me odiou quando eu pisei o pé na loja, porque eu era crente. Ela me humilhava de toda maneira. Quando eu chegava para trabalhar, ela me tirava da área de venda, me botava lá no fundo da livraria para limpar a prateleira de livro, para mim não vender. E eu comecei a orar e falar: Jesus, o que eu vou fazer com essa mulher? Teve um dia que foi tão terrível, eu cheguei em casa e falei: Senhor, contei tudo para Jesus, né? Aquela mulher assim, falei um monte de mal da mulher para Jesus, sendo sincero. Mas para Jesus você pode falar tudo, para Jesus. Depois que contei tudo para Jesus, eu falei: o que eu vou fazer com essa mulher? O Senhor me botou nessa livraria, essa mulher acaba comigo, Jesus. Mulher perturbada. E fui contando para Jesus. Quando acabei de falar, falei: Jesus, me dá uma estratégia. Como é que eu vou trabalhar com essa mulher? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Ama ela. Eu falei: Jesus, tu quer acabar comigo. O Senhor amar, tudo bem, agora como é que eu vou amar uma mulher dessa? Não dá para amar. Aí o Senhor disse: o mesmo preço que eu paguei na cruz pela tua vida, eu paguei por ela também. Ama ela. Eu falei: Jesus, mas não há sentimento de amor. Aí o Senhor me disse: amor não é sentimento. Amor é o que Ele faz, não o que Ele fala. Amanhã, e a partir de amanhã, eu quero que tu chegue todo dia na loja, abraça ela, diz para ela que eu amo ela e tu ama também. Eu falei: Jesus da minha alma, que o Senhor ama dá certo, mas que eu amo o Senhor. O Senhor disse: eu quero que tu faz. Tá bom. Chorei mais um bocado. No outro dia cheguei na livraria, falei: agora como é que eu vou abraçar essa mulher? Ela nem passava perto de mim. Quando eu vim na direção dela, ela entrou por trás de uma prateleira assim, saiu. Eu dei a volta pelo outro lado, e quando ela chegou na esquina, não dava para fugir, eu pulei no pescoço da mulher. Abracei ela, aquele abraço de grande, e falei: você sabia que Jesus te ama e eu também? Ela fez: falei: meu Jesus, o bicho é grande. Sai, Jesus só mandou abraçar. 3 meses abraçando assim, porque Jesus não disse quando era para parar, Ele só me mandou abraçar todo dia. Ser discípulo é assim, é ouvir a voz do mestre e obedecer. Se permanecer na minha palavra, sereis meu discípulo. Depois de 3 meses, um dia eu abracei e senti uma batidinha assim na minha costas. Falei: ó, o amor de Jesus está mudando o coração. Quando ia fazer 4 meses que eu era vendedora, Jesus mandou um profeta dentro da livraria. Por isso que eu amo Jesus. Você não precisa correr atrás do profeta. Quando ele quer falar, ele te acha onde tu estiver. Sabe onde tu mora, sabe teu endereço, a igreja que tu congrega. Não precisa andar correndo atrás de profeta. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. O profeta foi lá, um irmão bem pretinho, chegou no caixa da livraria e disse: meu nome, eu quero falar com uma vendedora que trabalha aqui, o nome dela é Sara. Nunca vi aquele homem.
Cheguei no caixa, olhei de longe, eu vi que era um crente que tinha um brilho diferente, de chinelo de dedo no pé, com uma Bíblia surrada na mão. E eu disse: Pai do Senhor, meu irmão. Ele disse: Pai do Senhor, você é a irmã Sara? Eu falei: sim, meu nome é Sara. Ele falou: ô mulher, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eu disse: senhor, pode me acompanhar? Fomos para o fundo da livraria, numa sala onde nós atendíamos professores. Entrou eu, aquele irmão, eu fechei a porta de vidro. Ele não disse nada, ele só abriu a Bíblia no livro do profeta Isaías e disse assim: eu vou ler uma mensagem que Deus mandou ler para a senhora. E eu disse: amém. E ele abriu no profeta Isaías e leu assim para mim: nunca mais te chamarão desamparada, porque eu, o Senhor, te farei uma coroa de glória e de justiça. Ele disse: eu vou orar pela senhora. Eu dobrei o joelho, ele pôs a mão na minha cabeça e orou uma mensagem revelada. E ele disse assim: Jesus, vai fazer 7 anos que tu prometeu para essa mulher que tu ia cuidar dela e da filha dela. E chegou o tempo de tu honrar ela nessa cidade. E tu diz, Jesus, que tu botou ela nessa livraria não para ser mandada por ímpio, mas para liderar. E tu vai honrar ela para que todos que conhecem a história dela nessa cidade saibam que tu é Deus que cuida dos teus. Ela está preocupada com a educação da filha dela, Jesus, mas tu está dizendo que a filha dela vai estudar a partir de agora no melhor colégio dessa cidade e vai fazer a faculdade que ela te pedir, e tu vai honrar a história dela, mas é um tempo que tu vai dar para ela aqui nesse emprego. Depois desse tempo, Jesus, tu vai tirar ela com mão forte daqui, porque tu quer ela só na tua obra. Terminou de orar, e quando ele ia saindo, o Espírito Santo disse assim para mim: sabe aquele 50 real que tem na tua carteira? E era filho único, irmão, para passar o mês. Eu disse: sei, Jesus. Ele disse: vai lá, busca e dá para o meu servo, porque ele veio te entregar a mensagem. Ele tinha dinheiro só para passagem de vinho, ele vai voltar para casa de a pé. Eu disse: meu Deus. Ô irmão, o senhor espera um minutinho aí. Fui lá. Quando Jesus fala, irmão, comigo é assim. Tem gente, irmão, que ele faz prova com Deus só quando Deus pede para ele abençoar alguém. Você já viu? Mas se é de Deus, então não vai chover aqui. Mas se é de Deus para mim dar isso, então vai acontecer. Larga a mão, ouve a voz de Deus, honra quem Deus manda você honrar. Tá cheio de aproveitador por aí, tá? Mas tá cheio de homem e de mulher de Deus. E quando Deus manda, ele se responsabiliza e cuida. Eu busquei 50 reais, desci com ele enroladinho e disse: irmão, eu queria abençoar o senhor. Coloquei na mão dele, ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: ô minha irmã, tu é mulher de Deus. Eu vim preparado para voltar para casa de a pé, por isso que eu vim de chinelo, irmã. Essa madrugada, quando eu orava, Deus me disse o teu nome, me mostrou a fachada dessa livraria onde tu trabalhava e mandou eu vir entregar essa mensagem para ti. Por isso eu estou aqui. Mas eu não tinha dinheiro para voltar de ônibus, eu vim pronto para voltar a pé. E eu falei: não, meu querido, o senhor não precisa voltar a pé não, volta de ônibus pelo menos. Aí ele sorriu. Eu falei: na Bíblia sempre as viúvas cuidaram dos profetas, né? Vamos continuar cuidando. Ele falou: amém. Foi embora, nunca mais vi aquele homem. Não sei quem é. Eu sei que 5 dias depois daquela palavra, Deus começou a cumprir a mensagem. Uma irmã assumiu a direção do melhor colégio particular de Joinville. Ganhou uma bolsa para o filho dela, que tinha a idade da minha filha. Você acha que Deus trabalha com coincidência? Aí o Espírito Santo disse assim para ela: tu não precisa, eu dei condição para vocês pagar o estudo do filho de vocês. Dá essa bolsa para a filha da minha serva, irmã Sara, liga para ela, porque ela está orando e me pedindo. Aí ela ligou para mim e disse: Sara, se você quiser, semana que vem você pode trazer a Raquel para estudar aqui. Minha filha estudou desde a 7ª série até concluir o ensino médio no melhor colégio particular de Joinville, um colégio cristão, com ensino todo do sistema positivo. Colégio lindo, portaria chique, irmão. Entrava eu nessa época com um golzinho bola, era o carro mais simples que entrava naquele colégio. Cada vez que nós passávamos na portaria, eu dizia para ela: tu já deu glória a Deus hoje, menina? Dá glória a Deus aí. Daquele colégio ela saiu aprovada para 5 faculdades. Aleluia. Hoje ela cursa a faculdade de Direito, vai se formar ano que vem. Nunca teria condição de pagar a faculdade que ela faz hoje.
Saiu um edital, tinha 3.500 alunos inscritos para 10 bolsas de 50%. Eu falei, Jesus, pode ter 1 milhão inscrito, uma bolsa daquela é da minha filha, tu me prometeu. Entramos em jejum e oração, eu com a Raquel, e a Raquel ganhou uma bolsa para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Passou mais uns dias, o meu patrão disse, Sara, tu leu o teu e-mail? Eu disse, não li, abençoado. Cheguei de madrugada em casa, estava pregando. Ele falou, então quando chegar à noite você lê. Quando eu cheguei de noite, fui ler o e-mail, as mesmas palavras que Deus usou aquele vaso para falar comigo. Deus falou com ele no culto. Eu não botei a minha filha dentro da tua empresa para ser mandada, eu botei ela para liderar. Ele falou, Deus falou que tu é a mulher que eu posso confiar, e eu quero te propor um negócio, eu quero te tirar de vendedor, eu vou te botar de gerente das minhas 2 lojas. E eu comecei a chorar. Aceitei. Estava terminando a minha faculdade. Em 4 meses Deus me tirou de vendedora, me botou de gerente das 2 lojas. Aquela supervisora que me odiava agora era minha subordinada. Quase teve um ataque no coração. Mudei todo o esquema da loja, de horário de empregado, e nós chegava 10 minutos antes para fazer uma leitura bíblica, uma oração antes de abrir a loja. E numa daquelas manhãs Deus me tomou na leitura bíblica. Aquelas vendedoras começaram tudo a chorar, e aquela supervisora chorava, fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Jesus tocou no coração dela, ela levantou a mão aceitando Jesus como Salvador. Aprendeu a abraçar, foi curada por Jesus. Eu saí da livraria, ela continua lá. Cada vez que eu vou lá visitar ela, ela me abraça, me beija, me trata como a melhor pessoa desse mundo. O amor de Jesus muda a vida das pessoas. Meu salário de R$1.200, R$1.300. E eu conto isso para a glória do nome de Jesus. Não é para você achar que a gente é alguma coisa, não. De um mês para o outro foi para R$4.000. Eu falei, meu Jesus, que tanto dinheiro que eu vou fazer com isso tudo? Nunca vi tanto dinheiro assim. E ainda tinha comissão sobre as vendas da loja. Quando chegou o próximo volta às aulas, Jesus fez um negócio extraordinário, começou da estratégia. Eu fiz parceria com os vários colégios particulares de Joinville. Todo mundo tinha que comprar livro naquela livraria, nós não dava conta de atender. Tinha fila de cliente na porta. Em 3 meses de volta às aulas, a livraria vendeu 3 milhões. Quando eu fui receber meu salário em janeiro, que era sempre o pior salário da prova, e tinha tanto dinheiro na minha conta que eu levei um susto. Liguei pro patrão e falei, mano, acho que depositaram errado na minha conta, tem muito dinheiro aqui. Ele deu uma risada e disse, ei, mulher de Deus, tu não crê no Deus que tu serve? Eu estou sendo justo, estou pagando o que te prometi. Paguei todas as minhas contas, botei a vida em ordem. Entrei primeira vez numa concessionária para comprar um carro zero. Eita, coisa maravilhosa, irmão. Saí de lá com um carro zero, andava pela cidade e dizia, Jesus, tu é lindo demais, só tu para fazer um negócio desse. Pegar uma viúva sem nada, que dirigia um Fusca tudo quebrado, e agora está dirigindo um carro zero. Agora mesmo, Jesus, que eu gasto esse carro viajando e pregando a tua palavra. 4 anos Jesus me deu para ficar na livraria, viajar, conhecer lugares importantes. Fui para o Rio de Janeiro, São Paulo, me hospedei no Copacabana, conheci os principais autores brasileiros, conheci gente importante. Achei que eu era importante no meio de tanta gente importante, mas o lugar que eu me sentia mais feliz é quando eu estava no púlpito pregando a palavra. Aí chegou um dia, Jesus disse, acabou teu tempo aí, tá, Sara? Eu não te quero mais trabalhando para onde?